resolver os exercícios aí da primeira semana do ambiente do Moodle. Então, o primeiro exercício é: dado um circuito com uma resistência de 50 ohms e uma fonte de tensão 10 volts, determine a corrente que flui através do circuito e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, para determinar a corrente que flui através do circuito, a gente pode usar a primeira lei de Ohm, né, que relaciona a tensão com a corrente e com a resistência, por meio da equação V é igual a I vezes R. Dado que a tensão V é de 10 volts, a resistência R é de 50 volts, podemos rearranjar essa equação para resolver o valor da corrente. Então, I é igual a R vezes V. Substituindo os valores, nós temos que 10 dividido por 50 é igual a 0,2 ampere. Né? Lembrando que aqui está vezes, mas é dividido, tá bom, gente? Portanto, a corrente que flui através do circuito é de 0,2 ampere. Né? Vamos lá para a segunda alternativa. Determine a potência dissipada em um resistor de 8 ohms quando a corrente for de 2 ampere que passa por ele. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, para determinar a potência dissipada no resistor, podemos usar a fórmula da potência elétrica que relaciona a potência P, a corrente I e a resistência R através da equação. P é igual a I ao quadrado sobre R. Dado que a corrente I de 2 A e a resistência R é de 8 ohms, podemos substituir seus valores na equação. 2 ao quadrado vezes 8 vai ser igual a 32. Então a potência é de 32 watts. Portanto, a potência dissipada no resistor de 8 ohms quando a corrente é de 2 A vai ser de 32 watts. Terceiro exercício, né? Determine a potência fornecida por uma fonte de tensão de 12 volts que fornece uma tensão de 3 amperes a um dispositivo. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, para determinar a potência fornecida pela fonte de tensão, podemos usar novamente a fórmula da potência elétrica. Dessa forma, dado que conhecemos a tensão V e a corrente I, usaremos a equação. Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, P é igual a V vezes I. Então, substituindo os valores, 12 vezes 3 vai ser igual a 36 watts, né? Ou watts, ok? Então, a resposta é 36 watts. Um dispositivo consome uma potência de 60 watts, quando conectado a uma fonte de tensão de 120 volts. Determine a resistência do dispositivo e assinale a alternativa correta. Para determinar a resistência dos dispositivos, podemos usar a fórmula da potência elétrica, que relaciona a potência P, a tensão V e a resistência R através da equação. P é igual a R dividido por V ao quadrado, né, pela tensão ao quadrado. Então, a potência é igual a resistência dividido pela tensão ao quadrado. Substituindo na fórmula, nós vamos ter que 120 ao quadrado dividido por 60. Então vai dar 14.400 dividido por 260, que vai me dar uma resistência de 240 ohms. Ok, pessoal? Então esse foi o resultado dos exercícios da primeira semana. Vamos lá agora para a próxima. Então vamos lá agora para os exercícios da segunda semana. Primeira questão. Quais das seguintes substâncias é mais fortemente atraída por um ímã? Então nesse caso é o ferro. Por quê? Então para determinar qual substância é mais fortemente atraída por um ímã, precisamos entender que a atração magnética varia dependendo das propriedades magnéticas dos materiais. Existem materiais que são ferromagnéticos, como o ferro, o níquel e o cobalto, que são fortemente atraídos por um ímã.
Outros materiais podem ser paramagnéticos ou diamagnéticos, que são atraídos ou repelidos, mas em menor grau. Portanto, as opções fornecidas à substância mais fortemente atraída por um ímã seria aquela que possui propriedades ferromagnéticas, como o ferro, o níquel ou o cobalto. Se você tiver uma lista de opções, por favor, me forneça para ajudá-los em outros exercícios. Segunda questão. Quando o ímã é quebrado em pedaços menores, o que acontece com o número de polos magnéticos? Então, eles vão permanecer o mesmo. Por quê? Então, vamos lá. Quando o ímã é quebrado em pedaços menores, cada pedaço ainda possui seus próprios polos magnéticos, ou polomagnéticos. Os polos magnéticos são características intrínsecas dos materiais magnéticos e não são criados ou destruídos quando um ímã é quebrado. Em vez disso, os polos magnéticos são redistribuídos entre os pedaços resultantes da quebra. Então, por exemplo, se um ímã é quebrado ao meio, cada metade ainda terá um polo norte e um polo sul. Se for quebrado em mais pedaços, cada pedaço continuará a ter pelo menos um polo norte e um polo sul. Portanto, o número total de polos magnéticos permanece o mesmo no ímã, a ser quebrado em pedaços menores, embora a distribuição entre os pedaços individuais possa mudar. O que acontece com a força de atração entre dois ímãs quando a distância entre eles é dobrada? Então, nesse caso, a força de atração é reduzida pela metade. Vamos lá. A força de atração entre os dois ímãs diminui à medida que a distância entre eles aumenta. Essa diminuição da força de atração segue a relação inversa ao quadrado da distância, de acordo com a lei de Gauss para o magnetismo. Isso significa que quando a distância entre dois ímãs é dobrada, a força de atração entre eles não é apenas reduzida pela metade, mas reduzida para 1/4 da força original. Essa relação é descrita pela equação que F vezes M dividido por φ, onde F é a força de atração dos ímãs, K é uma constante dependente das propriedades magnéticas dos materiais e do meio onde estão, e μ1 e μ2 são os momentos magnéticos dos ímãs, e D é a distância entre os ímãs. Portanto, a distância dos ímãs é dobrada, a força entre eles é reduzida para 1/4 do original. A última questão aí. Qual é a principal fonte de magnetismo da Terra? No caso aí é o núcleo líquido externo. Por que isso daí? Então a principal fonte de magnetismo da Terra é o núcleo externo ferro líquido em rotação no núcleo interno sólido. Esse movimento de convecção do ferro líquido, juntamente com as rotações diferenciais dentro do núcleo externo, cria correntes elétricas que, por sua vez, geram um campo magnético. Esse fenômeno é conhecido como dínamo geodinâmico e é responsável pelo campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre é essencial para proteger as terras das partículas carregadas do vento solar e dos raios cósmicos, formando uma espécie de proteção magnética em torno do planeta. Ok, pessoal? Então foi o segundo exercício. Ok, gente? Então vamos lá para o exercício da terceira semana do ambiente Moodle. Vamos lá então. Então a primeira questão. Qual é a relação entre a intensidade do campo magnético e a corrente elétrica de um fio condutor retilíneo? Então vamos lá para a resposta. Resposta A. A intensidade do campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica. Detalhes. De acordo com a lei de Ampère, a intensidade do campo magnético B ao redor de um fio condutor retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica I, que passa pelo fio. A fórmula que descreve a relação é dada por B igual a μ1 dividido por 2πr².
μ vezes I dividido por 2π R ao quadrado, onde μ é a permeabilidade magnética no vácuo e I a corrente elétrica e R a distância do ponto ao fio. Segunda questão. Como a intensidade do campo magnético varia com a distância de um ímã permanente? Vamos lá. Resposta correta B. A intensidade de campo magnético é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Detalhes. De acordo com a lei do inverso quadrado, a intensidade do campo magnético B, gerada por um ímã permanente, diminui conforme a distância. R do ponto ao ímã aumenta. Essa relação é descrita pela fórmula B é igual a 1 sobre φ. O que determina a direção de um campo magnético ao redor de um fio condutor retilíneo percorrida por uma corrente elétrica? Vamos lá. Resposta D. A direção do campo magnético é perpendicular ao plano definido pelo fio e direção da corrente elétrica. Detalhes. A direção do campo magnético B ao redor de um fio condutor retilíneo é determinada pela regra da mão direita de Ampère. Segurando o fio com a mão direita, de modo que o polegar aponte na direção da corrente elétrica, os dedos envolvem o fio na direção do campo magnético. Quarta e última aí dessa terceira semana. Como a intensidade do campo magnético é afetada pela permeabilidade do meio que está presente? Então, resposta correta, resposta B. A intensidade do campo magnético aumenta com a permeabilidade do meio. Detalhes. A permeabilidade magnética μ de um meio afeta a intensidade do campo magnético B, presente nesse meio. Quanto maior a permeabilidade, mais fácil para o meio conduzir as linhas de campo magnético, levando a um aumento de intensidade do campo magnético. Isso expresso pela fórmula B é igual a μH, onde H é a intensidade do campo e μ é a permeabilidade magnética do meio. Ok? Então aí foram as respostas da terceira semana. E vamos aí agora para os exercícios da quarta semana. Então vamos lá. O que é necessário para induzir uma corrente elétrica de acordo com a lei de Faraday? Então vai ser uma mudança no fluxo magnético através de uma área. Então vamos ver a justificativa. O que é necessário para induzir uma corrente elétrica de acordo com a lei de Faraday? A resposta correta é C, uma mudança de fluxo magnético. Então o comentário. De acordo com a lei de Faraday da indução eletromagnética, uma corrente elétrica é induzida quando há uma mudança do fluxo magnético através de sua área. Segunda questão. Como Faraday descreveu a relação entre o campo magnético e a corrente elétrica induzida? Lei de Ampère, lei de Coulomb, lei da indução eletromagnética ou lei de Ohm? É lei da indução eletromagnética. Segunda questão. Como Faraday descreveu a relação entre o campo magnético e a corrente induzida? Resposta correta. Lei da indução eletromagnética. Comentários. A lei de Faraday é a base da indução eletromagnética, que descreve como uma corrente elétrica é induzida por meio da variação do fluxo magnético. Terceira questão. Qual a unidade de medida do fluxo magnético de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, Sistema SI? Tesla, Volt, Weber ou Ampere? Então, a resposta correta é Weber, O fluxo magnético é medido em Webers no Sistema Internacional de Unidades. E a quarta e última questão aí desse vídeo, O que acontece com a corrente elétrica induzida quando o número de espiras em uma bobina é aumentado? A corrente induzida diminui, a corrente induzida permanece constante, a corrente induzida aumenta ou a corrente induzida se torna negativa. Então ela vai aumentar, O porquê dela aumentar.
De acordo com a lei de Faraday, aumentar o número de espiras de uma bobina aumenta a corrente induzida, né? Como o experimento lá do motor experimental que a gente montou, ok? Então, essa daí, gente, foram as correções aí dos exercícios que estão lá no ambiente Moodle, né? E aproveitar para pedir para vocês, né? Para vocês se inscreverem no canal aí, para mim poder colocar os outros, né? E vocês serem avisados quando for colocados vídeos novos aí das próximas correções, ok? E também, né? Pedir para vocês deixarem um like e colocar algum comentário aí também nos comentários, né? Para que a gente possa fazer esse canal ir para frente e crescer, ok? Desde já, meu muito obrigado a vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima aí. Tá? Tchau, tchau, gente.